Então, pessoal, tudo tranquilo? Continuando nossa série a respeito de procrastinação dessa semana, eu já falei a respeito de quando começa e agora eu vou explicar o porquê da procrastinação, tá? Por que que a gente procrastina? Basicamente, o que faz com que a gente procrastine, e isso está ligado ao nosso íntimo, está ligado aos nossos sentimentos, e tem alguns pontos que nós precisamos nos atentar nesse sentido, é o medo. Ricardo, não tem medo, eu não faço porque eu quero e me sinto cansado, eu faço e. Mas aí são coisas muito pontuais que a gente precisa analisar. Por exemplo, eu tô com foco de avançar no meu negócio, eu tô com foco de avançar no meu relacionamento, eu tô com foco de avançar em estudar para um determinado ponto. Enfim, diferente do que tu escolheres, tens determinado ponto. E aí, tu não te sente preparado o suficiente para aquilo. Ou tu não sente que tá apto, ou tu não sente entusiasmo em fazer aquilo ali. O que acontece? A gente precisa ter uma linha de preparo e uma linha de desejo, que ela tem que estar bem avançada para quê? Se eu tenho pouco desejo em relação a determinada coisa, eu não vou buscar fazer realmente aquilo. Ou se eu tenho desejo, mas não tenho preparo, eu me sinto despreparado, eu sinto medo. O que acontece? Qual é os medos básicos de qualquer ser humano? E não adianta tu me dizer que tu não tens, porque isso aí é inerente do ser humano. Todos temos esses medos. O primeiro medo de não ser amado e o segundo medo de não pertencer, que é o medo de não pertencer a grupo nenhum, ficar aquém de determinados grupos que nós nos identificamos como pertencentes a eles. Por exemplo, eu tenho um negócio. Eu pertenço ao grupo de quem tem negócio. E qual é o meu medo? Quebrar. Meu medo é perder o meu negócio e aí não pertencer mais àquilo. Ou ainda, através desse quebrar, através de falir, não avançar no meu negócio, não ser amado pelas pessoas que fazem parte disso. Não ser reconhecido pelas pessoas. Então, o que acontece? Esses medos, eles são inerentes. E quando a gente tem muito medo, isso significa o quê? Que eu tenho pouco preparo. Então eu preciso o quê? Eu preciso aumentar o meu nível de preparo. E como é que eu faço isso? Através de mentores, através de livros, através de cursos. E isso vai elevando o meu preparo para que eu consiga chegar no nível de alcançar aquilo que é o meu desejo. Mas aí tem um outro ponto que é o que? Eu tenho um nível de desejo baixo. Se eu não tenho um nível de desejo muito alto, que realmente queira aquilo dali, eu não vou me dispor a me preparar. Logo, eu vou seguir procrastinando. Porque se eu tenho um nível de desejo muito alto em relação a algo que eu quero e o meu nível de preparo está bom o suficiente, eu entro no que eu chamo de ponto ideal, que é o ponto de ação. Ou seja, eu tenho muito desejo, tenho preparo, então eu vou agir para que aquilo aconteça. Só que o que acontece? Às vezes a gente não tem nenhum e não tem nenhum outro. Eu não tenho preparo e também não tenho desejo. Como é que eu aumento o meu nível de desejo? Aí entra uma coisa que o Tony Robbins ele fala nos treinamentos dele, nos livros dele, que é o que? Aumentar a tua barra, aumentar o teu. Aumentar. Não aceitar mais coisas medíocres. O que eu chamo de aumentar o teu nível de conquista. Como é que tu faz isso? Não aceitando pequenas coisas. Cada vez que tu não aceita que tu ande desarrumado, que tu não aceita que tu tenha uma saúde ruim, que tu tenha coisas estragadas dentro da tua casa, tu vai aumentando essa barra, levanta a barra, aumentando teu nível de conquista. Porque, não, eu já conquistei cara, eu tenho uma saúde boa. Tu aumenta o nível de conquista. Cara, eu não tenho mais essas coisas quebradas na minha casa, caneca quebrada, coisas que são ruins. Tu já aumenta teu nível de conquista. E cada vez que tu aumenta esse teu nível de conquista, tu vai aumentando o teu desejo. Cara, se eu já cheguei aqui, eu quero mais. Se eu cheguei até esse ponto, então tá, eu quero mais. E cada vez que tu aumenta o teu desejo, tu buscas mais. E isso te coloca em uma zona de ação. Então, quais são os pontos que a gente precisa estar atento para que a gente saia dessa zona de procrastinação, essa nuvem de estar sempre procrastinando em relação a fazer as coisas que a gente precisa? Primeiro é aumentar o nosso preparo e aumentar o nosso desejo. Porque senão tu entra numa zona de acomodação. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, tá tudo certo. Ah, não, deixa para depois. Por quê? Porque o teu nível de desejo está baixíssimo. Tu não tem desejo realmente para aquilo. E isso daí entra uma questão de ter clareza sobre realmente aquilo que tu quer. Ah, eu tô fazendo isso porque vai ser bom para quem? Aí entra uma questão que é muito pontual, que é ter clareza sobre os teus valores,
sobre as escolhas que tu vai fazer, sobre os pontos que a gente vai andar. Mas isso aí é uma outra conversa. Mas falando exclusivamente da procrastinação, ou tu aumenta o teu desejo, ou tu não vai avançar. E o outro ponto que ajuda a tu elevar o teu nível de conquista, a elevar o teu desejo, é tu servir muito através do teu trabalho. Aquilo que tu faz, tu fazer bem feito. Porque quando tu faz as coisas relaxada, tu dá o mínimo no teu trabalho, esse nível de conquista, esse nível de avanço, de não merecer pouca coisa, ele vai baixando, porque tu é medíocre naquilo que tu faz. Não interessa o trabalho que tu faz. Se tu faz um trabalho ruim, um trabalho medíocre, esse teu nível de conquista ele não se eleva, pelo contrário, ele baixa. Porque tu tá mandando uma mensagem pro teu corpo, pro teu metabolismo, pro teu cérebro, de que tu tá sempre fazendo pouca coisa, porque tu tá sempre fazendo o mínimo, tá sempre fazendo algo que é com desleixo. E isso só vai baixando. Isso só vai te mantendo mais acomodado e impedindo que tu avance. Então, te atenta para isso. Te preparar, sair dessa zona de acomodação e aumentar o teu desejo. Como é que tu aumenta ele? Não aceitando pouca coisa e te doando ao máximo para aquilo que tu faz. E aí tu vai começar a entrar na zona de ação. E aí quando tu começa a entrar na zona de ação, tu para de procrastinar. Ah, Ricardo, eu entendi, compreendi isso, mas ainda eu acho que preciso de mais alguma coisa. Então tá, se com esses dois pontos tu ainda não conseguiu entrar em ação, tu realmente já está buscando preparo, já está buscando avançar em te preparar para sair do medo. E tu tens um desejo muito forte em relação a algo, mas tu ainda não consegue parar de procrastinar, amanhã eu vou colocar aqui as ferramentas que com certeza vão te tirar da zona de acomodação. Não tem. É bater e valer. Se tu aplica elas, tu não tem como não fazer. E aí, amanhã eu vou trazer essas ferramentas para ti. Então, espera. Primeiro, pensa no que tu precisa fazer para aumentar a tua para aumentar a tua aptidão, para tu conseguir sair do medo e aumentar o teu desejo. Isso é fundamental. Faz isso hoje, analisa em ti isso, o que tu precisa fazer para aumentar o teu desejo, aumentar o teu nível de conquista e realmente te sentir mais preparado, tá? Que mentores precisa buscar, que livros precisa ler no sentido de desenvolver algo que tu está buscando e colocar isso em ação. Mas se ainda assim ainda te falta pontos, amanhã eu vou te trazer ferramentas práticas que com elas não tem como tu ficar na inércia. Tu vai te movimentar. Beleza? Até amanhã.